Um conto de terror e ficção científica e uma lição de desenho e textura. É isso que a gente vai ver hoje no quadro Pérolas Escondidas, com a história Ar Frio, que saiu aqui na revista Cripta, comigo com detalhes, depois da vinheta. Fala aí galera, eu sou o Gico, você está no canal mais nostálgico quando o assunto é quadrinhos aqui do YouTube, e hoje o quadro Pérolas Escondidas, aquele quadro que traz histórias curtinhas, autocontidas, que tenham impactado de alguma maneira. E o que a gente vai ver hoje, que me impactou muito, é o desenho do Bernie Wrightson em preto e branco, que saía na revista Eerie, foi publicado aqui no Brasil pela RGE, na revista Cripta, e está sendo republicado agora pela Devir, na coleção de trabalhos do Bernie Wrightson dentro dessa publicação Eerie. Ainda não tive a oportunidade de pegar essa edição brasileira, mas aqui vocês já vão ter pelo menos um preview do que vai sair por lá, que é esse conto Ar Frio, uma adaptação de um conto do H.P. Lovecraft que o Bernie Wrightson fez, e você vai ver isso com detalhes depois desses recados aí. Seguinte, está rolando a Black November da Hotmart, eu tenho curso lá na Hotmart e fomos convidados a contribuir de alguma maneira com essa promoção, dando bônus para a galera que comprar durante o período da promoção, que se encerra no dia 30 de novembro. O bônus que você vai receber comprando o curso Desenhando Heróis nesse período será o seguinte, ó. Você vai receber um exemplar do Almanac Salomão Ventura e o exemplar do Origens Secretas do Esquadrão Vitória, autografados na sua casa, sem nenhum custo adicional. Você vai receber um pack com os cards dos personagens, com desenhos de quadrinistas que eu admiro, tipo Mozart Couto. Tem aqui o Alex Genaro, tem o Arthur Cordeiro, tem o Tito Camelo, o Daniel HDR, vários ilustradores que foram convidados para contribuir com os personagens, e no verso de cada card, tipo fazer aqueles joguinhos de carta, ó, os poderes e características de cada um deles. Além disso, tem outro bônus, que serão 4 lives exclusivas somente para alunos. Então não vai estar aqui no YouTube, não vai estar no Instagram, só os alunos que comprarem durante essa promoção vão ter acesso. E nessa live você vai poder conversar direto comigo, mandar seus desenhos, tirar as dúvidas sobre o curso, tirar dúvidas sobre o que você tem aí dentro do assunto desenho, e a gente vai trocar essa ideia ao vivo nessas 4 lives. Será uma live por mês para dar tempo de vocês estudarem os módulos, chegarem às suas, se tiverem dúvidas, ou simplesmente trocar uma ideia comigo por lá, tá bom? Então olha só, são só 25 vagas, então não perca essa oportunidade, porque depois que termina o prazo da promoção ou terminam as vagas, voltam às condições normais do curso. Lembrando que é um curso mega completão, mais de 160 aulas, mais de 60 horas de conteúdo. Todo o material em vídeo é acompanhado por uma apostila em PDF para você ir acompanhando das duas fontes. Você vai ter um grupo no Telegram para tirar dúvidas e contribuir com seus colegas, compartilhar suas experiências. É bem completo, tem 15 dias de garantia, o seu risco é zero, e você ainda pode faturar esses brindes, esses bônus que estão dentro dessa promoção aí da Hot November, tá bom? Então corre, tem um link aqui na descrição desse vídeo para você fazer a sua inscrição e garantir sua vaga agora, não vai dar mole, beleza? Bora falar então de Ar Frio, esse conto do H.P. Lovecraft adaptado pelo Bernie Wrightson. Gostava muito, aliás, adoro esse tipo de abordagem, quadrinhos com poucas páginas, contos em quadrinhos que tem um plot twist no final. Eu amo. Inclusive eu já lancei um quadrinho assim chamado Zona do Crepúsculo, onde eu fiz 3 contos de terror e ficção científica que tem um plot twist, tem uma reviravolta no meio da trama. Sou apaixonado por esse tipo de mídia também na TV, além da imaginação, contos da cripta, adaptação dos quadrinhos da EC Comics. Eu adoro esse tipo de coisa. E aqui, a cripta é um quadrinho que eu, inclusive, já gravei aqui sobre os primeiros números da cripta, que saíram aqui nesse formato um pouquinho maior do que o formatinho. Se você quiser conferir esse vídeo, dá uma olhada nessa cartelinha. Mas a cripta tinha essa característica de trazer justamente, era assim, uma segunda geração de quadrinistas de terror, depois daquele quiprocó lá envolvendo a EC Comics, né, toda aquela coisa da caça às bruxas, né, promovida pelo livro A Sedução dos Inocentes, aquela baboseirada lá que acabou tolhindo a criatividade de tanta gente, uma geração tão legal. Os quadrinhos da EC Comics são, nossa, sensacionais. Então teve aquela interrupção na produção. Alguns anos depois a Warren Publishing começa a publicar os quadrinhos de terror no formato magazine para poder fugir do Comic Code, e aí vem uma galera
genial, assim, trazendo coisas tão bacanas como o ar free, que a gente vai ver hoje aqui no quadro Pérolas Escondidas. Vocês vão ver agora o clipe que eu gravei com as páginas e a narração da história, e no final do vídeo eu tô de volta pra gente ver o que vai ter por aí no canal, beleza? A Pérola Escondida de hoje foi publicada na revista Cripta, número 2 de 1976, publicada pela RGE, e traz a história publicada em Eerie, número 62 de 1975, da Warren. Texto e desenhos de Bernie Wrightson. A gente começa com a narração em off aqui de um escritor que está passando um perrengue, né? Assim como o Lovecraft passou, né? Pequenos empregos, morando em locais ruins, e ele descreve ali um local onde ele foi morar, um apartamentozinho bem ruinzinho, mas era o que dava para a grana pagar. E aí ele diz que estava trabalhando numa noite, nota pingando do teto amônia, uma substância parecida com amônia, o cheiro de amônia, e ele fica intrigado com aquilo e conversa depois com a dona do apartamento. Ela diz que é um médico que mora lá em cima, ele relaciona aquilo com alguma experiência. Um dia ele sofre um ataque cardíaco e vai lá pedir ajuda para o médico recebe ele, medica ele, e aí ele fala, pô, mas aqui tá um frio muito intenso, né? E não era normal na época. O cara desenvolveu todo um aparelho para manter a temperatura baixa. O médico alega que ele tem uma doença muito rara e que somente as temperaturas baixas retardam o avanço dessa doença. Um dia ele recebe a visita do médico lá embaixo, que era raro ele sair do apartamento, pedindo para ajuda, que o aparelho do apartamento dele tinha dado defeito e não estava mais gelando. Aí ele pede para o sujeito dar um jeito para comprar a peça, né, botar para funcionar. Ele vai lá fazer o conserto, não dá muito certo, o aparelho volta a estragar. Ele chama um técnico, o cara identifica o defeito num pistão e diz que as lojas estariam fechadas e ele precisaria comprar a peça só no dia seguinte. O cara entra em pânico, o médico. Ele pede para o amigo ficar buscando gelo onde que ele pudesse. Ele vai e corre todos os bares e restaurantes buscando pedras de gelo para levar o cara, e aí na esperança que no dia seguinte consigam consertar o equipamento do médico. Então ele no dia seguinte vai lá, realmente o cara comprou a peça, só quando ele levou a peça lá para consertar, tá todo mundo em pânico no prédio. Ele vai seguindo um rastro viscoso no chão do apartamento até a sala onde o médico estava, e para surpresa dele, chega lá, tem um bilhete contando a história da verdade, que ele havia morrido há 18 anos atrás e somente essa temperatura baixa fazia com que ele continuasse ali com aspecto de vida. E termina com essa cena impactante aqui do cadáver do médico já totalmente decomposto, sentado no sofá que ele tanto gostava. Termina aqui hoje A Pérola Escondida, por Bernie Wrightson. Aula de desenho, né não, galera? Aula de desenho e, poxa, que história bem contada, né, cara? Não sei se você já conhecia essa história. Eu, quando li, foi totalmente pego de surpresa e por isso foi tão impactante para mim. Lembrando que você pode participar aqui do quadro dando a sua sugestão. Basta dizer qual é o título da história, onde foi que ela saiu e a gente dá uma catada aqui. Se eu tiver, vai ser um prazer comentar a história para vocês aí, beleza? Lembrando, tem que ser história curtinha e autocontida. Sagas a gente fala lá no Museu dos Quadrinhos. Falando em Museu dos Quadrinhos, a gente vai estar de volta aqui no domingo com esse personagem que a galera se amarra, do Mike Grell, o Guerreiro. Vocês vão ver a segunda parte das histórias do Guerreiro, já gravei a primeira parte. Então, se você quiser caçar a primeira parte aqui no canal, vou colocar aqui na cartelinha, ver a primeira parte, e domingo volta pra gente ver a segunda parte dessa história que mistura fantasia, medieval, ficção científica, tudo num bem bolado, bem divertido aí do Mike Grell. Beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês se cuidem por aí. Lembrando que você pode me seguir todo dia também lá no Instagram. Ó, e tem na descrição do vídeo um link para você, basta clicar, vai direto para lá, me segue por lá também, e lá a gente troca uma ideia mais direta, beleza? Saúde e paz, fico aqui, a gente se vê no domingo no Museu dos Quadrinhos. Tchau, pessoal.